Que delícia. Uhul! Boa noite! Aí vocês já estavam aí. Nem me liguei, tô aqui concentrada na minha convidada, gente. Uma convidada babadeira para essa noite. Mas antes, seja muito bem-vindo! Bem-vindo ao nosso Tagarelando Podcasting. É o segundo dessa nova temporada. Acho que hoje eu tô mais leve, mais fluida, mais energia gracinha. Espero que vocês sintam isso aí de casa. Primeiramente, um agradecimento mais que especial aos nossos patrocinadores. Eles que estão conosco desde sempre. Casa Perini. Um beijo enorme para todos, um brinde à vida, um brinde Casa Perini. Mais apoiadores como TMG Cidadania Italiana, se você está precisando, está pensando em ir atrás da sua cidadania italiana, TMG é o lugar certo para você. E Nova Viagens, eles que me levaram para o show da Xuxa, para aquele navio maravilhoso. Tá aí pensando o que fazer agora nas férias de inverno? Já te programa que eles têm vários pacotes imperdíveis para as suas férias. Divina Terra, a loja de suplementação, tem muita coisa bacana, a granel, kombucha, tudo que eu amo, meu super coffee. E na próxima semana, certamente, eu venho aí com uma surpresinha da Divina Terra para vocês. E Liligraf Consórcios. Olha aí que maravilha. E ela que vai vir aqui participar conosco, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e de todas as novidades aqui no podcasting. Então, muito obrigada a todos vocês que estão conosco. E se você quer ser um apoiador também aqui do Tagarelando, entre em contato que você será super bem-vindo. Ai, agora sim! Olhem só que maravilha! Hoje nós vamos falar com uma mulher múltipla, empoderada e com muita história para contar. Ela que é formada em psicologia, eu não sabia disso, psicologia pós-graduada em psicologia também, mas se rendeu à gastronomia. Vocês têm uma ideia de quem é? Tem uma dica? Não? Sim, é ela, Karina Migliorini Mavarda. Seja muito bem-vinda, que delícia te ter aqui conosco. Muito obrigada, Gizi, pelo convite. Para mim é uma honra dividir essa bancada contigo hoje. E vamos lá, que hoje tem muita história para contar. Ai, que delícia. Chu, eu não sabia que tu era psicóloga. Sou psicóloga de formação, atuei 10 anos na área em psicologia organizacional dentro de empresas e depois meu coração foi batendo para a área dos doces e eu troquei de cidade, de estado, de profissão e me mudei do Rio Grande do Sul para São Paulo e fui ser confeiteira. Vocês já têm uma dica do que vai ser o nosso papo hoje? Sim, a gente vai falar sobre transição de carreira, transição profissional. Esse tema que, assim, assusta muita gente, mas que deixa outros tantos arrepiados, né? Exatamente. É aquele desafio que muita gente, muitas vezes, precisa. Na verdade, a transição de carreira, Gi, ela tá muito em voga hoje em dia. Nós somos criados, nós que somos da geração 80, 90, diziam para nós, decida a vida aos 17 anos. Vai, faz um vestibular e você vai trabalhar a vida inteira nisso. Só que hoje a gente sabe que, primeiro, com 17 anos, a gente não sabe nada da vida. A gente não tem experiência alguma para tomar uma decisão tão importante. E segundo, que o mundo hoje está tão variado, tem tanta coisa diferente, tanta gente, tanto lugar, tantas profissões novas, que quase ninguém mais fica na mesma profissão a sua vida inteira. Então, a transição, ela faz parte da nossa vida, seja no âmbito pessoal e no âmbito profissional também. Eu acho isso maravilhoso, porque assim, eu sou fora da caixa, né? Porque assim, nunca tive, sou meio nômade, sempre fui pulando e eu costumo dizer que eu não sou, né? Eu estou modelo, eu estou host, eu estou influenciadora. Mas amanhã isso pode mudar e tá tudo certo. Eu acho que falta um pouco isso em nós aqui da região sul. Não sei se tu tem essa sensação, mas meus pais
meu pai de criação, principalmente, falavam muito, né, que tem que estudar, se formar, se manter. E a maioria das pessoas, se a gente for olhar um caxiense raiz nato, ele se formou e ele se mantém numa empresa por anos, né? Se aposenta nessa empresa. E até quando acontece um certo desligamento do lugar, entra numa depressão, né? Porque aquilo não tá fora do lugar, né? Exatamente. Eu, assim como você, também sou do interior. Eu não sou caxiense, eu sou de Marau, que é lá pertinho de Passo Fundo. Sou louca pra conhecer. Mas é uma italianada também, né? E tô aqui em Caxias fazem 2 anos. E a cultura, ela é muito parecida. Todo o norte do estado é assim. Essa cultura italiana é que a gente tem que olhar para trás um pouquinho, né, Gi? Sim. A questão da imigração... Quem imigrou para cá foram os italianos que eram mais pobres. Então, foi na raça mesmo que eles foram abrindo todo o mato e construindo e transformando as suas vidas. A gente traz essa história. Sim. Então, nós somos a 3ª ou 4ª geração desses imigrantes. E o que os nossos pais aprenderam lá atrás? Foi muito sofrido. Muito difícil. Então, tu vai ter que entrar numa profissão que tu vai ter que se agarrar a vida inteira, porque se você não tiver, tu vai sofrer. Ganhar dinheiro não é fácil. Não é fácil. E realmente lá para eles não era fácil. Não é. Só que hoje o contexto é diferente. Hoje a gente entende que o dinheiro, ele é uma energia e que quando tu se dedica a algo, ele vem. Ele vem. Né? A gente não precisa fazer que nem os nossos bisavós ir lá e abrir mato. Então, eles já fizeram isso por nós, né? Esse caminho já foi trilhado. E isso é muito importante a gente entender lá atrás, porque a gente fica escravo dessas decisões do passado, muitas vezes. E isso faz com que a gente fique infeliz no nosso trabalho. E isso faz com que a gente fique a vida inteira preso num casamento, se sentindo infeliz e não conseguindo ter forças para tomar uma decisão, ter coragem para tomar uma decisão de fazer essa transição. Seja a transição de sair de um casamento, de se mudar de uma cidade, mudar a profissão, conseguir tomar decisões que vão te deixar mais feliz. Mas isso tem um peso forte. É difícil, tem um peso muito forte. Porque imagina tu ter que movimentar, tu sair da tua zona de conforto. Porque a gente... ok, tá ruim, mas tá bom. Isso aí. Aí a gente tem medo. Tá, e se eu for e não der certo? E o que vão dizer? E a gente tem um monte de crenças ainda que fazem parte dessas amarras, né? E a gente acaba ficando extremamente amarrado numa realidade que a gente é infeliz. E aí eu te pergunto, para fazer uma transição, o que tu acha que são as coisas mais importantes, assim, para dar esse primeiro passo? Quando a gente fala em transição... eu hoje, por exemplo, estou trabalhando especificamente com a transição de carreira, as pessoas pensam que é tipo, estou trabalhando CLT e vou me jogar e tenho que abrir uma loja, uma empresa. Não. O primeiro pilar da mentoria que eu dou é autoconhecimento. Porque às vezes, você está num local que você está infeliz, você está num relacionamento em casa que você está infeliz e isso reflete no teu trabalho. Então, primeiro é autoconhecimento, entender como você está internamente para saber se você vai trocar de empresa ou trocar de setor, ou realmente o teu desejo é sair da CLT e abrir, empreender lá fora, seja botar uma loja de roupas, abrir uma indústria, seja o que for. Só que para tudo isso, o passo inicial é autoconhecimento. Depois decidido do autoconhecimento, a Gi decidiu abrir uma loja de roupas lá em Caxias do Sul. Então, qual o conhecimento técnico que a Gi precisa? Então, a gente vai fazer a avaliação técnica. E aí, a gente faz um plano de ação. Que aí a gente vem com aquelas palavrinhas mágicas que a gente usa muito, né? Como? O como fazer. Como fazer. Exatamente. Como tirar isso dos meus sonhos, né? Que eu acho que isso é muito importante. E talvez antes disso, talvez a gente deva se perguntar por quê. Por que fazer uma transição? E eu te pergunto isso. Por que tu resolveu fazer essa transição da psicologia para a confeitaria e da confeitaria agora para... juntando as duas coisas. Juntando as duas coisas, né? Porque tu tá trabalhando agora num lado muito mais humano, mas trazendo essa consultoria, dando aula, fazendo mil coisas, palestrando. Conta um pouquinho. Contextualizando, tudo, né, Gi? Porque eu sou a louca, né? Que eu já quero saber tudo. Então, a minha formação de graduação, eu fiz psicologia lá na Universidade de Passo Fundo. E quando eu me formei, eu já fui morar em Porto Alegre. Porque eu fui trabalhar numa empresa, eu era diretora de RH de um call center. Eu tinha 2.000 funcionários sob o meu setor.
que era contratar, Medo. demitir, treinar. Então, a minha vida literalmente era uma loucura, né? Aí, quando eu cheguei nos meus 35 anos, 10 anos depois de eu estar lá, eu literalmente, eu acordava de manhã, eu lembro exatamente da cena de eu abrir o olho e pensar, por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O que que me fazia? Eu já estava incomodada, eu só não entendia muito bem o que estava acontecendo dentro de mim, né? E eu comecei um processo de autoconhecimento durante 2 anos para saber o que que eu queria fazer. E isso foi me levando, na verdade, tem um monte de detalhes, né, que não daria nem tempo de contar aqui. Mas, enfim, eu fui me apaixonando pela confeitaria francesa, porque eu via um programa num canal que nem existe mais, chamado Bem Simples, era um canal da Fox que existia na NET. E eu lembro que eu chegava em casa todo dia do trabalho, eu ligava minha televisão, automaticamente botava lá. E tinha um programa de confeitaria, onde os chefes que apresentavam eram o Lucas Corazza, o Diego Lozano, a Carole Crema. E o Rogério Shimura, que é da panificação. E eu olhava para eles e eu pensava, nossa, que mundo encantador, que coisa diferente. Até que, em 2013, eu tinha que tirar férias da minha empresa. E eu peguei e fui para São Paulo. Eu disse, eu vou lá fazer um curso com esse chefe que está ali, era o Diego Lozano. Eu disse, ele abriu uma escola e eu vou lá ver qual que é, porque está me chamando muito isso, assim. Foi meio instintivo. Sim, e esse Diego é mega famoso. Na época, o Diego era o maior expoente da confeitaria brasileira. Ele que representava o Brasil lá fora, em todas as competições. Hoje temos, né, outros emparelhados, mas na época o Diego era o ápice. Top. E eu cheguei lá e eu me apaixonei. Eu fiquei uma semana fazendo cursos na escola, assim, e eu vi uma confeitaria que eu não conhecia, que não existia para nós aqui ainda. Sim, né? Porque que é daí... a confeitaria francesa, que se faz lá fora, Paris, né? e suas delícias, né? Porque os doces em Paris é algo assim que... Espetacular, me escorre né? uma lágrima. Mas sabe o que me pegou mais de técnica? Técnica, eu adoro técnica, porque eu adoro entender por que é feito, como é feito. Então eu gosto dessa coisa, ter que cuidar da temperatura, pesar tudo exatamente como tem que ser. Isso me atraiu muito. Sem contar o sabor, né? Nada vai leite condensado na confeitaria francesa. Então a gente tira aquele excesso de dulçor que tem na confeitaria brasileira, que na verdade não é brasileira, nossa confeitaria não é tão doce, ela foi transformada nisso, né? Mas, e eu comecei a aprender outras coisas. E eu fiquei uma semana lá em maio de 2013. E no final da semana eu disse, é isso que eu quero fazer para minha vida agora. Menina, peguei, saí de lá da escola, já matriculada num curso de 1 mês, que ia ser em agosto, isso era maio. Voltei para Porto Alegre, sentei com o meu chefe e disse, precisamos contratar outra pessoa no meu lugar, porque eu, final de julho, estou indo embora de Porto Alegre e vou morar em São Paulo e vou estudar confeitaria e minha vida vai ser lá. Ai, que delícia! Né? E assim eu fiz. Sim, e isso dá um gás, né? Porque aí é aquela sensação de novidade, de ter um propósito para isso que tu faz. Exatamente. Que eu acho que o que é mais triste hoje nas pessoas se manterem num lugar onde elas não é o lugar de fala delas, não é o lugar de essência delas, que é uma vida sofrida. É aquele negócio... Outro dia eu tava ouvindo num podcast em que o cara dizia assim, não tem como tu exigir de uma figueira... Que dê maçã. Não tem. Se ela der maçã, ela não tá dando aquilo que ela foi feita. Ela precisa... tu diz, e tu tá fazendo um negócio... tá todo mundo fazendo uma coisa no Instagram e tu vai lá e quer fazer igual. Não é essa a tua essência. Não é essência, não exatamente. É isso que te move. O que te move real, oficial? O que faz o teu olho brilhar? O teu dia pulsar, né? Isso eu acho que é o maior tesão em fazer uma transição para aquilo que tu realmente quer na vida. É a questão do propósito. É a questão de você encontrar o porquê que você vai fazer aquilo. E você sabe que eu fui para São Paulo, estudei na escola e fiquei 1 mês lá. Depois eu saí e fui para a escola do Rogério Shimura, que também é o maior expoente da panificação do país. E quando eu estava no meio do curso do Rogério Shimura, o Diego me chamou e disse, vem trabalhar conosco. E daí tu imagina, eu já tinha 37 anos na época, e eu saí de um trabalho que eu trabalhava de terninho, de salto todo dia, e fui para dentro de uma cozinha. Sim. Então eu não podia ter unha pintada, não podia ter maquiagem, o cabelo sempre preso, andar de tênis todo dia. Isso foi totalmente oposto, né? O oposto do que tu tinha. Porque o que as pessoas pensam de uma transição? Primeiro que as pessoas pensam, ela detestava psicologia e mudou. Pelo contrário, eu sou apaixonada até hoje. Mas eu queria coisas diferentes para minha vida. Eu queria achar um propósito que fizesse meu coração bater mais rápido. E aí, quando eu cheguei lá, né? Claro que eu tinha colegas de 20 anos, né?
Eu Sim. tinha 37, meus colegas tinham 20 anos. Mas Saindo da faculdade. existe tempo pra gente mudar? Não, isso é conversa fiada. Eu Se também você acho. quer, você muda, porque é tão forte. Porque nada, Gi, naquela época, quando eu fiz minha mudança de Porto Alegre para São Paulo, nada ia me impedir. Podia dar um tsunami na minha casa, podia ser assim, ó, não teria nada que fosse me impedir. Quando eu decidi, nada. Absolutamente nada. Só tinha opinião de 2 pessoas que eu fui perguntar, que seria os meus pais e o meu irmão, um dos meus irmãos, porque o meu outro irmão, mas ele morava na Espanha nessa época. Daí eu fui Sim. conversar com o meu irmão que morava em Porto Alegre. Aí quando eu contei, porque o que eu pensava? Se tudo der errado na minha, que é uma chance, né? Tudo der errado nessa ida para São Paulo, são as pessoas que vão me abrigar vão de volta por te um abraçar. tempo, Aham. né? Até eu conseguir me restabelecer. E daí eu lembro que eu cheguei na casa do meu irmão e meu irmão tava fazendo algumas coisas, assim, de trabalho. E eu sentei do lado dele e ele tava mexendo no tablet. E eu falei, irmão, vou me mudar para São Paulo. Ele virou assim. Oi? Ele me disse, tu sabe o custo de vida em São Paulo? Eu disse, sei. Então tá bom. Qualquer coisa tu volta. E foi É assim. sobre isso. E os meus pais Se ficaram der super errado, felizes. a gente começa de aí. novo. Isso é uma coisa que eu sempre tive em mim, sabe? Muito sonhadora, de buscar isso, de querer voar. Tanto que hoje, aos 40 anos, esse ano eu faço 40. Ai, tô tão feliz, gente, é uma transição louca. Eu tô numa sala com sei lá, 30 jovens, que na o faculdade. mais velho deve ter 23 anos. E é uma delícia, porque tu sai daquela bolha dos assuntos também, Isso. da galera da nossa idade, que olha talvez para as coisas aqui. Oxigena as ideias, né? A gente Exato. começa a ter um olhar diferente. Porque se a gente não faz isso, se nós não formos conviver com pessoas de diferentes faixas etárias, A gente fica pra trás. E fica preconceituoso, né? Porque a gente fica numa caixinha achando que, o que eu fui criada desse jeito, daí eu fico julgando as outras pessoas. Sim, porque essa galera tá vendo tudo de uma nova tudo perspectiva. diferente. É uma ótica Completamente. muito mais Tecnológica. Tudo Tudo funciona Nós somos a muito mais- última geração que viveu a tecnologia e a não tecnologia, né? Fomos a última geração que não tinha nada. A gente Exatamente. tinha o quê? Minhoquinha. Exatamente. Eu tenho 48 anos hoje. E eu liguei meu primeiro computador aos 18. Né? Celular surgiu em 95. Eu lembro que eu tinha um celular bem pequenininho da Sony. Na época eu tinha mandado vir do Paraguai. Abria assim. A gente pagava um preço absurdo pela linha. Hoje, em compensação, tá tudo completamente diferente. A gente mandava carta, né, Gi? Eu aposto que tu, como uma pessoa visionária, que queria que a família também queria que prosperasse, eu aposto que tu tem um curso de datilografia. Além de eu ter curso, era a matéria do meu colégio. Reprovava. E eu tinha um colega... Eu tinha um colega ele era filho de um contador lá da cidade, que tinha escritório de contabilidade. E o pai dele é um exímio datilógrafo. E ele a gente tinha 10, 12 anos, sei lá, todo mundo catando milho assim, e ele lá assim, ó. É que não podia, aprendeu, né? acho que com a mamadeira, né? Junto ele datilografava E já. hoje em dia, essa geração não faz nem ideia do que seja uma máquina de escrever, né? Exatamente. A não ser num museu ou lá na casa do nono. Dio que faz isso, faz brodo. A gente consultava a Barça, né, Gi? Era uma enciclopédia. Onde que nós íamos procurar o conhecimento? A gente ia para a biblioteca, porque quase ninguém, pelo menos do meu círculo, ele tinha dinheiro para ter uma Barça. Era muito cara. Louco. Né? Então a gente ia na biblioteca ou na casa de 1 ou 2 amigos que tinha. Era uma reunião, era um evento e não podia estragar, né? Tipo Deus assim, lava a mão. Lava e pega. É que nem lista telefônica também, né? Que tu queria o telefone do tio. E quando eu cheguei no México, E o endereço também. endereço. Quando eu cheguei no México, que eu disse, oi, tudo bem? Né? Eu digo, vão me receber, vai ser uma energia. Vieram com um livro dessa grossura e disseram assim, tu tem 10 castings hoje. Quem que vai me levar? Te vira. Te vira, teu mapa tá aqui. Um bolo assim, guria. O mapa. Eu tinha que olhar no mapa pra ver que ônibus, que metrô. Como que tu ia chegar lá. Como que eu ia chegar lá. E debulhava o mapa. Mas é claro. Gi, eu fiz carteira com 18 anos. E eu lembro que até os meus 30 e poucos, até o primeiro GPS ali, que foi mais ou menos quando eu tinha uns 35 anos, eu andava com guia 4 rodas no porta-luvas. Eu cansei de parar o carro, abrir no capô do carro, assim, o mapa para conseguir me achar, contava as ruas e como é que eu tinha que dobrar, enfim. Isso faz com que a gente tenha uma rede neuronal diferente, né, Gi?
Isso a gente está falando, agora a gente está falando de gerações, então isso o nosso pensamento ele funciona de uma maneira. Quem já se criou dentro da parte digital é diferente. E eles têm um olhar muito mais ágil, muito mais rápido que a gente. E é muito mais difícil de tu prender essa galera. Atenção. Tanto na aula, quanto num comercial. Tanto que a gente tá pegando a mania de escutar áudios em velocidade 2, em assistir vídeos na velocidade 2. A gente não tem mais tempo, paciência. A gente precisa ser cativado nos primeiros 3 segundos. Exatamente. Pensa que tu tem que ser ágil em 3 segundos. E aí, para isso, a gente fala muito, né? Eu vejo muitos palestrantes dizendo se a gente consegue se apresentar... Fazer um pitch, né? Em 3 segundos. Em 3 segundos, em 30 segundos, em 1 minuto. Que o máximo que a gente tem para se salvar é 1 minuto. Prender a atenção do outro. Prender a atenção do outro. E às vezes a gente não consegue, né? Tu tá numa reunião de trabalho, numa seleção de trabalho, a pessoa vem perguntar assim, então, Karina, quem é você? Por que você quer essa vaga? Até porque os perfis são diferentes, né, Gi? Tem gente que é mais comunicativo, tem gente que é mais visual, e isso vai impactar, né? E por isso que quando a gente fala em transição de carreira, é muito importante ter autoconhecimento. E outra coisa que a gente fala em transição é pensar o que eu vou fazer como hobby e o que eu gosto de fazer como profissão. Por quê? Sempre que a gente faz uma transição, e aí vou dar o meu exemplo de quando eu fui para São Paulo, tu tem um preço a pagar, né, Gi? Não são só coisas bonitas. É claro que a gente vai postar, na maior parte das vezes, só a parte bonita. Só que o bastidor, ninguém enxerga. Foi a primeira vez que eu senti solidão na minha vida. Eu chorava que nem uma criança quando eu chegava em casa. E eu lembro de eu olhar no espelho e eu dizia, Karina, aguenta, porque isso vai te levar para um outro patamar. Eu lembro de eu chorar, assim, eu lembro que sempre era na sexta-feira, assim, porque eu estava exausta da semana. Sim. E eu chegava em casa... São Paulo rouba uma energia. E eu não tinha família e amigos lá, né? Eu tinha só colegas de trabalho. Então, eu morava na Vila Mariana, do lado do Ibirapuera. Então, o que me salvava, eu dizia que o Ibirapuera era meu quintal. Então, eu ia lá... Eu morava na Paulista. Nossa, no Fervo. No Fervo, é a minha cara. Aquele apartamento é a minha cara. São Paulo é uma loucura, né? Eu amo. São Paulo, ela é uma relação de amor e ódio. Porque ela te dá tudo, mas ao mesmo tempo ela te enlouquece. Porque Eu me lembro um dia... só mais um. Eu me lembro um dia que eu cheguei no meu prédio. E meu prédio era enorme, só que ele era todo de apartamentos de 1 ou 2 quartos. Porque a maioria era médico, estudante, que tinha um hospital ali do lado. E eu cheguei com uma caixa de macarrons. E eu sempre dava para os meninos que trabalhavam na portaria, para as faxineiras. E para quem passasse, né? Nossa, um dia eu fui oferecer para um vizinho meu que eu encontrei no elevador, parecia que eu estava oferecendo veneno para ele. Ele, não. Tipo assim, um japonesinho, tá tudo bem, sim. É só um docinho. Mas é a loucura de São Paulo. E São Paulo é muito bom, porque o São Paulo te abre as portas. Aquele monte de gente que eu via na televisão, que eu pensava, nossa... Eu conheci todo mundo, eu fiz televisão, eu fiz vários programas. Aí tu vê que não é tão difícil. Não. Tu vê que todo mundo é gente normal, que tem seus problemas, né? Então, a gente tem que ter coragem para se aventurar. Muita. Tem que ter coragem para se aventurar. Porque é só quando tu se joga no escuro, por mais planejamento que tu tenha, se tu não se jogar no escuro, tu não vai saber o que tá ali na frente. Nunca vai saber. Olha, me arrepia inteira. Porque eu acho que ainda... Tem muita gente com muito medo de se arriscar, de viver o novo. E quando a gente fala nesse como, quando e porquê, fica tudo muito vago, né? Fica tudo muito assim, pois é, mas eu já tenho 40 anos. E quando é a hora de tu se jogar? Quando vai ser? E a vida é muito rápida, né, Karina? Depois que eu passei pelo câncer de mama... Eu tenho mais pressa ainda. Eu tenho mais fome ainda de ser boa, de viver, de fazer o que eu gosto, de fazer o que eu amo, de estar com as pessoas que eu amo. Que isso eu acho que não tem preço. Às vezes a gente fica aí anos numa carreira que não faz sentido, vivendo, se gastando a energia com personas que não valem um segundo do nosso sono. Exatamente. E não tem o porquê. Aí tu acaba adoecendo. Porque tu tá exigindo demais, né? Tu tá doando demais e não tá suprindo a tua energia. E, na verdade, tu acaba dando, é bem isso que você falou. A gente dá muita energia e tu não tem o retorno. Porque o que é ter um propósito e fazer algo que a gente gosta? A gente vai fazer aquilo sabendo que a gente vai passar por perrengue, porque tudo na vida tem, obviamente, né? Mas tu sabe que, tu olha lá na frente, eu vou chegar lá naquele lugar.
Isso aqui é o caminho para eu chegar lá, ó. Lá tá a minha meta. Né? Vou te dar um exemplo bem prático da minha vida atual. Eu sempre tive esse problema de peso, engorda, emagrece, faz aquelas loucuras, aquelas dieta louca, toma remédio e tal. E desde o ano passado eu tomei uma decisão que eu queria realmente emagrecer de vez. Eu estou nesse processo, já foram 11 quilos, falta ainda 15 para alcançar minha meta. Mas hoje eu não penso mais que eu quero entrar na calça. Hoje eu não penso mais que eu quero ter... Mudou o foco. Eu olho para a saúde da minha mãe. A minha mãe hoje sofre muito, minha mãe está debilitada, minha mãe já vai para uma 3ª cirurgia de coluna. Eu olho para minha mãe e penso, não quero aquilo ali. E ela tem sobrepeso? Não. Não? Não. Minha mãe é uma questão genética. E como eu sei que pode ser que geneticamente também vai me atingir, eu não quero mais isso para mim. Só que demorou muito para eu entender que o que eu precisava era olhar lá. E não, eu era muito imediatista, como é a maioria de nós, né, Gi? A gente quer fazer as coisas e cada vez mais. Quer que o resultado venha rápido. Só que não tem milagre para quem trabalha na internet, que nem promete, faça 1 milhão. Mentira! Mentira! É um trabalho, é tudo a Aí as pessoas se abraçam no joguinho, lá no tigrinho. Ai, vou ganhar dinheiro com o tigrinho. Exatamente. Perde as calcinhas no tigrinho. Exatamente isso. Não, é uma bobajada. Tu fica se agarrando a promessas vazias, porque... o conto do bilhete, né? Por isso que as pessoas caem, porque o ser humano quer uma ilusão. Mas por quê? Porque a gente mente para nós mesmos, né? É um negócio muito louco que eu fui para um... eu gosto muito dessas imersões, né? Então, eu fui fazer um curso de coach e aí fiz todos, porque eu achei tudo maravilhoso. E aí o prof falava, né? Qual é a mentira que tu conta pra ti? Porque a mente mente pra gente. Sim. E tu tá o tempo inteiro mentindo pra se defender, pra camuflar o teu lado... E pra te deixar na zona de conforto, na zona de conforto, exato. Que daí a gente não muda, eu tenho desculpa. Eu tenho desculpa. E aí, quais são os contratos que tu faz contigo mesmo? E isso é muito interessante, né? De tu pegar, hoje então eu vou fazer um contrato comigo de 4 vezes por semana eu tenho que ir pra academia. E tomar isso como uma regra na tua vida. Como uma regra. Porque cumprir os contratos que a gente faz com a gente é o mais importante. Porque quando eu tinha aquela etapa de, eu vou pra academia. Aí eu chegava e dizia, hoje tô com dor de cabeça. Não, estou cansada, dormi mal essa noite. A gente sempre tem uma desculpa. As desculpas. E o teu cérebro, isso já está provado quimicamente, quando a gente faz isso, a gente muda a rede neuronal do nosso cérebro. A neurociência já explica isso. Que quando a gente começa a falhar os nossos contratos pessoais, a nossa mente ela vai se acostumando a não ter compromisso próprio. É normal. E aí vem a procrastinação. Procrastinação. E aí vem a tua falta de resultados. Aí tu arranja uma desculpa para a tua falta de resultado, né? E aí também falta planejamento. Na transição, o foco principal é você planejar, se conhecer e planejar, para minimizar tudo isso. Eu tenho uma mentora que ela fala que primeiro a gente não sangra em tanque de tubarão. A Thaís, ela fala isso, eu acho o máximo. Que é do tipo, a gente não fica se chicoteando, tipo, eu sou uma vítima, não sei o quê. Não, porque ele vai te matar, ele te o mercado come. tá aí, né? É o mundo, na verdade, o tubarão é o mundo. Né? Exatamente. Fica te chicoteando pra ver onde tu vai parar. E ela fala também na mentoria que ela não compactuamos com desculpas e mimimis. E é verdade. Quando a gente faz esse compromisso conosco, que é do tipo, olha pro espelho e diz, tu tá dando desculpa, Karina. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Errou? Tudo bem. Então, agora pega qual que é o próximo passo. O que eu vou fazer de diferente? Mas aí eu acho que existe também um momento que eu vejo, assim, personas, né? Que o mundo tá tão rápido, tá tudo tão caro, o custo de vida tá tão caro, que quando tu vê, tu tá fazendo 12 coisas ao mesmo tempo e tu não é especialista em nada. Que até o outro dia eu tava num curso também e a palestrante disse que a gente tem que evitar de ser pato, né? Porque pato quer voar, mas não voa, quer nadar, mas não nada, quer correr, mas não corre. E muitas vezes a gente tá nessa inércia do pato. A gente pode fazer um pouquinho de tudo, que é muito bacana, que é muito lindo, né? Um pato, por exemplo, não morre tão fácil, né? Porque ele se vira em todos os lados. Mas no que tu é especialista? Porque para tu ser especialista em algo, tu precisa de quê? De 5, 10 anos? Formação, se especializar e não ter fórmulas mágicas, né, Gi? Né? Porque, voltando um pouquinho lá da minha história, que eu cortei ela pela metade, desculpa, porque a gente vem e vai. Quando eu fui para São Paulo, eu fiquei 4 meses no Mise en Place. Mise en Place é um setor da cozinha que é pesagem e separação de ingredientes.
Era só isso que eu fazia. E eu Mas trabalhava... precisava passar por isso. E nos finais de semana, o Diego me dava a chave da escola e eu chegava de manhã e ele me dizia, hoje tu vai fazer isso, isso, isso. Final da tarde eu chego e vou avaliar o que tu fez. Então eu ficava sozinha dentro da escola nos primeiros meses fazendo os doces, porque eu iria virar professora da escola no ano seguinte. Só que eu entrei na escola no dia 23 de setembro de 2013 e a ideia era que um ano depois eu fosse assumir o cargo de professora. Só que daí chegou no carnaval, uma professora saiu para almoçar, voltou e disse, não entro mais na sala de aula. Foi embora, se demitiu e deixou a turma lá. E daí o Diego me chamou, ele estava na outra sala. Tu estava no lugar certo, na hora certa. Daí ele disse, tu vai ter que assumir. Com o conhecimento certo. Eu nem sei o que eu fiz aquele dia, fiquei tão nervosa que eu não sei. Mas eu tive que fazer. E às vezes, muitas vezes, a vida faz isso conosco, né? Tipo assim, ó, te vira, nada, vai lá. Te joga? Não vai ser tão fácil. Talvez tu tenha feito... Eu nem sei o que eu fiz naquela aula, eu juro. Eu fiquei tão nervosa que eu não lembro. Eu queria até encontrar aqueles alunos para saber o que eu fiz naquela aula. Mas depois, é óbvio, explodiu o meu conhecimento. Eu já tinha carreira, eu já tinha sala de aula, era uma coisa que eu sempre gostei, né? Sempre fui em todas as áreas que eu atuei, eu sempre dei aula, eu sempre dei palestra, isso é uma coisa normal da minha vida. De ti, tá intrínseco então, aí. a questão da didática eu sempre tive, mas a questão da técnica eu estava ainda me aprofundando. Mas fui lá e fiz e assumi turmas e depois, tipo assim, remei e fui embora. E aí eu assumi o cargo como professora e fiquei na escola 3 anos. Foi nesse período que tu estava sofrendo de solidão. No início não era tanto, porque era muito novidade ainda, eu estava me adaptando. A solidão começou a bater no segundo ano, do segundo para o terceiro. Porque toda escolha tem uma renúncia. E toda renúncia traz dor. Exatamente. E na época, durante esse período que eu fiquei em São Paulo, eu perdi 2 pessoas muito importantes da minha família, uma avó e uma tia, que eu não pude vir no velório no enterro, né? Eu tinha visitado elas antes, enfim, sim. né? Mas aquilo mexeu muito comigo. E daí eu fui me sentindo muito sozinha. Chegou uma hora que eu disse, tá, eu tô capacitada, eu tô fazendo uma coisa que eu amo, mas tá valendo a pena sofrer tanto. Eu já tinha entrado num período de sofrimento. Tava muito ruim para mim isso. E aí eu tomei uma decisão. Eu disse, agora eu vou começar a minha carreira autônoma. Aí, final de 2015, logo após ter voltado de Paris, que nós fomos no Campeonato Mundial de Chocolate, eu voltei, pedi demissão. E aí, início de 2016, eu comecei a minha carreira solo como autônoma. E aí sim, de lá pra cá, viajei quase todo o país, dando consultorias. O telefone, meu Deus! Que susto! Ai, que loucura! Meu Deus! Eu vou tomar uma aguinha com esse susto, gente. Coração. Gente, que sustão, menino! Que loucura! Hoje tu veio. Nós tava aqui numa bolha muito louca. Tá. Ai, sim, tem 1000 coisas pra perguntar ainda. Ai, depois eu quero falar disso também. Uma polêmica da semana, eu achei o máximo. Tá, mas eu pergunto isso antes. Sim. Tá bom. Então tá. Beijo, um beijinho pra todos! Ai, esse telefone é louco. Esse telefone, quase... Gente, ele chega assim, chegando, né? Sem aviso. Sem aviso, ele vem. De repente, pá! E ele quer saber, ele disse que tu foi um sucesso num reality e que tu foi o uou, eu quero que tu conte mais sobre isso e se tu participaria de outro reality, quem sabe um Big Brother. O que tu acha? Vamos lá pro início. As inscrições estão abertas. Quando eu estava dando aula lá na escola em São Paulo, foi lançado o Que Seja Doce no canal GNT, que era a primeira temporada do reality. E o que eles fazem? Foi assim que eu descobri, né? Como é que eles fazem quando eles vão estrear um programa? Então, de gastronomia, o que a produção fez? Eles foram em todas as faculdades de gastronomia, as escolas de gastronomia, de confeitarias, e convidaram os professores e alguns alunos para fazer teste para participar do programa. Eu fui convidada, fiz o teste, passei, e eu gravei o 21º episódio da primeira temporada, que chama Pimenta e Especiarias. E eu ganhei o meu episódio. Tu teve que fazer algo muito apimentado. Sim, o tema da minha... Eu tive que fazer 3 doces com pimenta. E o último, me deram páprica picante. Eu tinha que fazer um doce com páprica picante. Eu lembro que eu cheirava aquela páprica. Eu pensava, meu Deus, com o que eu vou combinar isso? Chocolate. Eu demorei 30 minutos para conseguir. Só que eu tinha que fazer um doce elaborado. Não era uma coisa só, né? Aí eu consegui fazer uma verrine, que eu fiz uma mousse de café com uma geleia de tâmara, laranja quinquã
e páprica picante, com uma mousse de chocolate branco e uma ganache de chocolate ao leite. Meu e Deus. crocante de amêndoas. Meu Deus! Né? E Tu tem foto disso? Eu tenho foto no livro. Na verdade, foi o único livro que foi publicado do Que Seja Doce. Foi a primeira temporada. Tem livro na livraria para vender do Que Seja Doce. Aham. Né? E tá lá, lindo, maravilhoso, doce. Eu acabei fazendo depois umas 2 ou 3 vezes, né? Até tenho fotos profissionais que eu fiz do doce. Que legal! E ficou muito gostoso. Nem eu imaginava, nem eu botava fé que fazer um doce com páprica picante ia Ia ficar dar bom. certo. E deu certo, eu ganhei. Foi isso, aparecer na televisão, Gi, foi uma coisa que... Esse foi o primeiro programa de televisão que eu fiz. Isso explodiu, porque foi, apesar de ser em canal fechado, foi em rede nacional. Só que na época, olha as nossas inseguranças, né? Eu fui... o programa passou... Na primeira semana, eu gravei o 21º, mas na verdade eles passaram como se fosse o 4º episódio. E não me avisaram. Eu cheguei em casa, eu nunca vou esquecer, foi segunda semana de maio, assim. E eu fui fazer uma sopa, porque tava frio. Eu tava na cozinha, assim, liguei a televisão e disse, vou botar. Quando eu fui pra sala, olhei assim pra televisão, tava lá a grade de programação. Que Seja Doce, pimenta e especiarias, começa às 7h30. Isso era 7h25. Só deu tempo de eu pegar o telefone, ligar pra minha mãe, disse, mãe, liga a televisão aí. Vai passar agora. E eu era tão preocupada na época com a imagem, que no lugar de eu curtir, ficar vendo o programa, assim, eu fiquei preocupada com o que os outros iam pensar de mim lá. Porque era a minha primeira exposição pública. Mas não adianta, eu acho que isso tá em nós também, né? Nós somos extremamente críticos. Eu sempre falo aqui do Selfie 1 e Selfie 2, porque o Selfie 1, ele grita. Tem um exercício que eu acho fantástico da psicologia, que é a pessoa com outros dois, um falando coisas boas e um falando coisas ruins. E é impressionante. E tu falando com outra pessoa, né? E é impressionante como aquela voz ruim vai te derrubando, vai te murchando, te gongando. E quando vê, tu perde o raciocínio. Porque a gente dá mais ouvido pro lado ruim das coisas. Pro diabinho do que pro anjinho. Que loucura. E aí tu ficou naquela noia. Eu fiquei naquela noia. Mas aquilo, no outro dia que foi cair a ficha, assim, porque na verdade eu gravei em outubro de 2014 e passou em maio de 2015. E até lá eu tinha assinado um contrato de 10 páginas, cheio de letrinha miúda, que eu não podia contar nada pra ninguém, aquela coisa toda. Normal. E daí explodiu, assim, foi muito legal. E abriu muitas portas, né? Aparecer na televisão é uma coisa que foi muito legal. E depois que eu saí da escola... e na época nem se usava Instagram profissional. Foi quando o Instagram começou. E assim, de cara, eu já comecei o Instagram com 15 mil seguidores. Bah. Eu tinha, um dia antes, eu tava com 100 seguidores e um mês depois eu já tinha 15 mil seguidores. Sim, né? porque tá num canal bacana. Exatamente. E aí, quando eu saí da escola, final de 2015, em 2016 eu contratei uma assessoria de imprensa. E aí sim, eu participei do programa do Edu Guedes, eu fui na Band, eu fui no programa da Kátia Fonseca. Então eu fiz vários outros programas. E isso te projeta muito, né? E sem contar as consultorias. E o que foi me levando, Gi, para trabalhar com a transição de carreira? Porque na confeitaria... Depois que eu saí da escola, eu dava principalmente consultorias. Pessoas que queriam abrir seus negócios. Então, eu sempre planejei desde o início. Desde o plano de negócio, se precisasse, desenvolvimento de cardápio, treinamento, logística, nicho de mercado, tudo a gente pensava. E 90% ou mais das pessoas que me procuravam estavam fazendo transição de carreira. Olha que legal. Vinham de outras áreas. Então, a transição de carreira estava dentro do pacote da consultoria. E foi isso que te trouxe para Caxias? E foi isso que me trouxe para Caxias. Porque a Lili Graff, que também é a nossa patrocinadora aqui... Um beijo, maravilhosa! A Lili foi minha aluna em São Paulo. A Lili trabalhava no banco e ela também queria fazer essa transição. E a gente se conheceu em São Paulo, ela foi minha aluna, alguns anos antes, na verdade. E aí, em 2021... A Lili me ligou e disse, cara, tô abrindo uma chocolateria em Caxias e eu quero a tua ajuda. E aí eu iniciei com ela em 2021 e saí em junho de 2023. E nesse tempo a gente criou a amendoeira, a amendoeira cresceu. Depois eu tive a oportunidade aí de fazer parte dessa família maravilhosa, né? Desse primeiro grande boom, né? Foi bem numa transição também de alavancada. E, nossa, o que vocês fizeram foi algo, assim, extraordinário. Porque quando a gente faz um negócio pensado, Gi,
a gente alcança o público. Tu tem que ter estratégia, né? É que nem Instagram hoje em dia. A gente tem que ter estratégia para conseguir alcançar o nosso público, né? Com quem que a gente está falando, para quem que a gente vai fazer aquele produto. Isso é muito importante. E como eu sempre tive essa coisa do humano, eu gosto de gente. Sim. A minha base é, eu gosto de gente. Eu adoro conhecer pessoas, eu adoro conhecer culturas novas. E nesse tempo que eu estava na confeitaria, além dos cursos profissionalizantes que eu fiz na área, eu fiz curso de PNL, eu fiz curso de coaching, de mentor. Eu tenho toda essa formação Adoro. também, né? Eu amo, né? O ser humano, para mim, ele é muito intrigante e instigante também, né? Porque a gente nunca é igual. A gente não tem fórmula. E pessoa... A gente não é igual a ontem. Nada. Quem conheceu a Gize há 10 anos atrás não tem noção de quem eu seja. Exatamente. É um negócio muito louco, né? Essas mudanças que a gente vai passando. As transições. As transições. Porque a gente muda muito rápido. Porque o que a gente gostava há um ano atrás, hoje pode ser que a gente não goste mais. E por quê? Porque aquilo já não tem mais significado na nossa vida. É o tal do porquê. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido que a gente fique naquele emprego, ou que a gente more naquele lugar, ou que a gente fique no mesmo grupo de amigos. É a história que o meio sempre vence. Se eu quiser evoluir, eu preciso ir para outro meio, que me desafie, que faça com que eu queira mais da vida. A transição é isso. A transição, tu quer mais. Mas aí eu te pergunto, né? Porque daí tem o nosso lado também julgador. Porque tem pessoas que levantam da cama e querem um básico, querem aquela... A segurança. Mas não querem uma casa nova, uma casa grande, viajar, um carrão. Não faz sentido. E para outros faz sentido. A ambição. A A gente entra na ambição. Porque, primeira coisa que a gente tem que pensar do ser humano, tudo é humano, Gi. Eu posso vender xícara, eu posso vender trator, eu posso vender o que for, porque tudo é uma venda. Sim. E tudo inicia no humano e tudo termina no humano. Porque são pessoas que vão adquirir o produto e quem vai fazer o produto também, seja ele físico ou não, né? E aí a gente tem que entender a personalidade. Tem gente que não tem essa ambição. Tem gente que tá tudo bem trabalhar dentro de uma empresa, 40 anos, e tem orgulho de se aposentar lá dentro. E tá ótimo, se essa empresa é ótima, tá tudo beijo bem. De luz. Nesse podcast que eu tava vendo esses dias, o rapaz faz esse exemplo também. Ele diz que ele conversava muito com um cara que vendia coisas na praia. Ele disse, qual é a tua ambição do dia? Como é que o teu dia tá realizado? Ele disse, cara, quando eu consigo fazer a grana do almoço e da janta de manhã. Porra, velho, ele tá realizado no dia quando ele faz isso. Exatamente. E aí tu olha e tu diz, tu já julga. Tu não quer mais da vida? A Tu gente não olha quer e diz... mais, vai trabalhar de tarde. Não preciso, já consegui tudo que eu precisava. E o que entra nesse julgamento? Eu tô dizendo pra pessoa, na verdade, que a minha opinião é melhor do que a tua. Eu tô arrogante nessa história, porque é isso que tá por trás do julgamento, Gi. A gente acha que a nossa cultura é melhor. Eu acho que o gaúcho é melhor do que o catarinense. Tô no exemplo, tá, gente? Por favor, é só um exemplo bobo, tá? Sim, porque as pessoas também estão tão no sentido literal da coisa que dá até medo. Não é isso, por favor, tá? Respirem. Mas é isso, tipo, achar que nós temos... Eu tava dando aula semana passada na UX quem vai trabalhar com gastronomia, tu precisa entender de arquitetura, tu precisa entender de história, tu precisa entender de colonização. Porque eu disse, gente, vocês têm que viajar. Quem vai trabalhar com comida, tu precisa entender como que aquele espaço foi colonizado. Não estou falando de pegar um passaporte e ir para a China agora, mas dentro do Rio Grande do Sul. Vai para Pelotas, colonização portuguesa, completamente diferente, a arquitetura é diferente, como as pessoas vivem é diferente, a comida é diferente. Vai para as missões, a cultura indígena misturada com um argentino, sabe? Aqui no norte do estado italiano, vai para Nova Petrópolis, aqui do lado é alemão. Então já é super diferente. A riqueza que nós temos de pessoas, de culturas, de detalhes, comida, e vivência, né? E vivência. E isso é um caldeirão, né? O Brasil é um caldeirão muito rico, né? É maravilhoso. Quando eu fui para a Itália estudar, eu lembro que eu tinha um professor que ele falava, vocês não se dão conta que vocês são muitos e vocês estão espalhados pelo mundo todo, né? Porque ele disse que onde ele vai, ele encontrava brasileiro. Muito! Mas isso era um elogio da parte dele. Né? Porque eles falam que a gente é muito divertido. Tem lá um outro, ok? Que é a história do julgamento, que nós também temos. Não podemos achar que os outros fazem com a gente, mas a gente também faz, né? E a gente tem que
amadurecer intelectualmente. Eu na para Tailândia conseguir olhar. conseguia reunir 100 brasileiros. Eu comprei uma churrasqueira. Eu fazia churrasco, menina. Fazia churrasco. Eu e uma galera éramos em 100. Éramos 100. Éramos 100. Pensa. Por isso que a pessoa não aprendeu inglês, né? Porque Só andava com brasileiro. Eu podia ter sido, sei lá, aqueles que reúnem o povo. Era eu. Mas isso é uma característica de aglomerar pessoas. Tu só consegue fazer quando você é uma pessoa aberta para transições. Porque senão tu não aceita. Tu não aceita o jeito do outro fazer um churrasco diferente. Tu não aceita a maneira como o sotaque dele é diferente. Tu vai dizer, não, eu só vou reunir gaúcho aqui. Não, agora eu só vou reunir os meus amigos argentinos. E eu pego tudo, né? Eu tenho... O trem tá grudado em mim até hoje. Um beijo para as minhas musas de BH. Eu amo minhas mineiras. O trem bom. Eu já voltava falando carne, Mineirinho. porta. Eu adorava, menina. E aí, o pessoal do norte... Imagina, meu irmão é de Pacajus. Onde é Pacajus? Pacajus, no Ceará, do ladinho de Fortaleza. Fortaleza. E ele me liga e diz, oxe, maninha, um cheiro. Eu digo, que delícia. fala de novo. Porque a minha cegonha era pra ter caído lá. Só que, querida, passou por aqui. Ela veio de Paris, né? Ai, que chique. Ela passou pelo Rio Grande do Sul, pegou uma renite, espirrou e eu vim parar aqui. Porque a família toda parece pra cima. Lá pra cima. Deu que foi um acidente, mas eu amo isso. Eu acho isso fantástico. E eu acho que a gente deveria apreciar mais, conhecer mais, se permitir experimentar mais. Se permitir. Esse é o importante, de se permitir. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa, a gente fazia alguns eventos, tipo o evento de final de ano, né? Uma vez no ano, a gente pedia para que aquelas pessoas que trabalhavam conosco fossem almoçar conosco. Um domingo no ano. Metade não ia. Metade não ia porque queria... eu passei a semana inteira aqui, eu vou ficar... Era um domingo no ano. Ou seja, as pessoas se privam de ter experiências diferentes. Esses tempos eu lembro que eu conversei com alguns grupos aqui em Caxias, separado de amigos, porque eu queria saber o quanto que as pessoas conheciam da região. Te digo que metade não conhecia o Vale dos Vinhedos. Gente, Vale dos Vinhedos é aqui do lado? Não, e a gente vai tem em 30 projetos maravilhosos aonde eles levam. Eu fui pra... me esqueci, até eu falo errado. Vale dos Vinhedos ou aqui, Galópolis? Piauí. Ai, me esqueci. Como é que é o nome? Arranca um dedo agora. Amiga, não que sou tem daqui. Lagoa Azul. Gente, fui outro dia. Backstage, ajuda aí, gente. Já cantei até La Bela Polenta lá. Santa Lúcia do Piauí. E eu falava do Piauí, aí eu digo, gente, pra mim sempre foi Piauí. Aí as gurias, não, é Piuí, Piuí. Ai, gente, a gente se divertiu tanto em um lugar belíssimo, com uma gastronomia incrível, a arquitetura fantástica, passeios maravilhosos ali para tu conhecer. Lado. E tá aqui do lado, não dá 40 minutos. Uma estrada belíssima para tu passar no final de semana. Aí a gente reclama que não tem nada para fazer. Tem muita coisa bacana pra gente prestigiar. Casa Perini recebe sempre... Os grupos de turistas. É lindo. Mas por que nós daqui não vamos? Quando a gente vai pra fora, vai pra, sei lá, pro Uruguai, a gente quer ir conhecer as vinícolas. Paga caro. E paga carésimo. E paga caro pra ir. Aqui tu é muito melhor atendido, come muito melhor, muito mais servido. E pode dormir em casa ainda, né, Gi? pode dormir em casa no conforto da minha cama Code. Exatamente. Mas é exatamente isso, Gi. O que as pessoas não notam é que nem a gente liga a televisão e tem lá 300 canais para assistir. Tu vai lá e diz, Gi, não tem nada para assistir. Na verdade, sou eu que não tô parando para olhar algo diferente. Não, eu só quero assistir. É só aqueles lá que eu já vi, tá? Esses eu já assisti. Mas e tu fica... É a vontade de ficar assim... E isso a gente faz em todas as áreas da vida. Então, as transições, se você não se permitir fazer algo diferente, ir para o novo, ouvir histórias diferentes. História é uma coisa que, se a gente não sabe nosso passado, a gente não sabe como não repetir os erros no futuro. Com certeza. Porque tudo é uma repetição, a gente vem de uma história. Então, vai para o interior, que a gente falou. Quem está nessas casas fazendo a gastronomia, geralmente tem uma avó por trás. Tem uma mãe, uma mama ali. Senta com essa pessoa 30 minutos. E ouve o que essa pessoa tem para contar. Ouve com carinho, mas esteja ali presente, ouvindo de verdade. Não simplesmente tá ali dizendo, tá, e olhando para o celular. Larga teu celular.
e olha pra pessoa, olha no olho da Eu pessoa. sinto falta da nona. A nona falava, nossa, a gente ficava horas conversando, te acolando ali. E eu acho muito bonito que meus primos fizeram uma homenagem belíssima para eles, que quando tu vai no Pasta Chuta, não minto, não é no Pasta Chuta, é no Piacherry. Tem a foto do nono e da nona. Que lindo. Num dos bares, assim, não sei se ainda tem, mas tinha. E eu achava isso de uma riqueza, de uma preciosidade, porque foi ela que nos ensinou a comer massa, a fazer. Ela tinha cultura. o banquinho e a gente ajudava a fazer Quando tinha a máquina pra fazer. para fazer segurar, então as crianças ficavam sentadinhas e ela girava o trem. Biscoito de Natal glaciado. Para mim, são memórias afetivas que ficam e que trazem um gostoso, né? Que aí a gente fala de realização. E eu acho que toda transição de carreira, ela vem muito com isso, né? Realização e reconhecimento. Quando a gente está realizado no nosso trabalho e reconhecido financeiramente, muitas vezes, eu acho que aí a coisa pode fluir melhor, né? Flui bem melhor. Que é um grande pilar dessa transição. E uma coisa que tu falou muito importante, quando a gente fala de gastronomia, a memória afetiva ela é muito importante. Muito. Teu olho brilhou quando tu falou agora da tua avó, porque todos nós temos. Eu sou especialista em chocolate, né? Então, eu já provei todos os chocolates que tu possa imaginar em qualquer canto do mundo, assim, tá? Do mais nobre ao que tem mais gordura dentro. E o que acontece? Quando a gente era criança, a maioria das nossas avós comprava aquele guarda-chuvinha, que na minha época tinha até o cigarrinho. Guarda-chuvinha, moeda. Aquilo tem uma gordura dentro que rola no céu da boca e passa muito longe de ser chocolate. Só que aquilo tem uma memória afetiva. E não é porque eu já provei os melhores chocolates do mundo que eu vou deixar de gostar. Eu não compro aquilo. Mas se um dia chegar na minha frente, eu vou abrir e vou morder para lembrar daquela memória. Da infância, com certeza. Porque isso lembrava, eu sinto cheiro, eu falo para ti, eu sinto cheiro. Isso é importante. E para nossa realização profissional e pessoal, a gente tem que trazer afeto junto. Na área que for. E aí o nosso propósito está ligado ao nosso afetivo. O que eu vou fazer ligado a quem? Por quê? Muita gente se inspira. Eu tomo a decisão de fazer direito, por exemplo, porque meu pai fez direito, meu avô fez direito, a minha mãe não fez faculdade, mas queria que eu fizesse direito. Só que a gente não se sente realizado, né? Mas tu cumpriu aquele papel que tu se determinou, ok. Determinou. Mas o que tu vai fazer a partir de agora para deixar o teu afetivo? E aí tu fica pensando, eu vou fazer o que fulano disse porque tem uma remuneração boa. Quando eu dizia na adolescência que eu queria ser jornalista, que meu sonho era ser Glória Maria. Ai, que lindo. Me diziam, que bobagem, porque isso aí tu vai morrer de fome, porque isso aí é um desastre. Aí eu fui fazer fonoaudiologia. Que ok, gosto da parte da comunicação, acho que se tivesse me dedicado, ok, teria sucesso, porque a gente tem sucesso em tudo aquilo que a gente se dedica. Mas não era teu. Não era não meu. Batia. Era eu, né, querendo fazer figo, fazendo maçã. Não dava. Eu digo, não vou ficar aqui. Tchau, beijo de luz. E hoje, estando sentadinha lá na cadeira de jornalismo, eu amo. Essa galera, assim, nossa, pra mim é uma delícia. Cada aula tem muito a acrescentar, muito a me dizer, tanto do jornalismo, quanto da publicidade, quanto do marketing. Eu acho que ali é minha bolha, sabe? E prova que a gente está falando agora sobre a questão de ter propósito e ter afeto. Eu acompanho um pouco teu dia a dia e sei o quantas coisas tu faz que nem tu consegue dar conta de tudo. E tu vai lá, tu vai cansada pra aula. Porque tu sabe, eu tenho certeza que tu sabe o que vai chegar no final. Com certeza. Porque senão seria fácil, tu ia desistir no primeiro semestre, tu ia dizer, eu tenho filho, eu tenho casa, tô cansada, eu tenho que viajar. Eu chego sempre atrasada na aula, porque aí até eu buscar levar o outro, te pegar a Maia, leva pra casa, eu chego em casa às 7h15, 7h20, aí até eu largar ela, dar um negócio pra comer, pegar um café e tal, eu chego 7:50 na aula. Porque isso faz parte do que tu consegue entregar naquele momento. De alguma maneira, tu vai compensar aquele espaço que tu chegou atrasado. Vai ser um trabalho, mas tu sabe que tu tem um preço a pagar. E se tu não quisesse pagar o preço, tu não teria transições na tua vida. A gente tem que se encaminhar meio pro fim, amiga. E a pergunta que eu deixei aqui para te fazer, tinha várias perguntinhas também que eu vou deixar para tu responder quando o programa for ao ar. Eu vou te mandar elas para tu ir fazendo videozinhos para tu responder. Mas é assim, o que precisou acontecer na tua vida agora para tu pegar as rédeas dela e dizer, eu vou
transcender de novo, eu vou fazer essa transição agora, nessa altura do campeonato? Foi ano passado, Gi. Ano passado, eu comecei a ter a mesma inquietação que eu tive lá 10 anos atrás, quando eu mudei da psicologia, que eu comecei a me perguntar se eu me via dentro de uma cozinha. Porque o dia a dia de uma cozinha é bastante pesado, né? Tem toda aquela parte que não mostra, assim, que dói joelho, dói as costas, tu tá cansado. A vida offline dá trabalho, minha gente. E é aquela coisa que tu tá trabalhando enquanto o outro se diverte, né, para trabalhar com gastronomia. E aí eu já não queria mais isso. Eu queria ter de volta a minha vaidade. Eu queria poder ter unha pintada de novo. Eu queria poder trabalhar maquiada de novo. Então, foi um caminho que eu disse, eu passei por tudo isso agora, então eu uni toda a parte da psicologia com toda essa transição para a confeitaria. E vou te dizer que eu ainda dou aulas de confeitaria, ainda me chamam, eu ainda dou consultoria, só que agora um pouquinho mais afastada, assim. Hoje eu troquei meu Instagram só para transição de carreira, para quem está chegando agora. Entenda que eu falo sobre isso. Escondi aquele meu outro perfil antigo, que eu tinha um monte de seguidores, comecei do zero, para justamente eu me posicionar. E foi uma inquietação que eu queria ter fisicamente, eu queria não mais trabalhar em pé. Tá, isso foi uma das coisas, mas eu queria de novo voltar a trabalhar com a psique humana. Sim. Eu gosto muito disso. Isso é fantástico. E como eu teu olho brilha. E como eu tenho experiência prática nisso, então, e Contardo Caligares foi um dos melhores psicanalistas que a gente teve no Brasil. Na verdade, ele era francês e casou com uma brasileira. Infelizmente faleceu agora na pandemia. E tem um livro dele que chama Cartas a um Jovem Terapeuta. Super fácil para leigo. E um estudante perguntou para ele que se ele fosse contratar um terapeuta para ele se tratar, o que ele escolheria? E ele falou que ele queria alguém que já tivesse sofrido na vida. Tipo, passado pelas experiências, trilhado um caminho. O que ele estava falando, Gi? Que ele queria um mentor. O que é um mentor? É quem já trilhou o caminho, que vai chegar para ti e vai dizer, cara, não faz isso. Vem por esse outro caminho que tu não vai errar. Tu vai ter uma menor chance de erro, maior chance de acerto. Né? É isso que o mentor faz. E é isso que me motiva. É chegar agora, tô com quase 50 anos, então eu acho que eu já tenho bastante vivência, bastante estrada para conseguir olhar para a pessoa e dizer, eu vou te dar a mão. Vamos nessa. Vem que eu te ajudo. Isso é a mensagem que a gente quer deixar para você. Não deixem de sonhar jamais. Nunca. A vida é feita disso. É sonhando que a gente acorda de manhã com ânimo para dizer bom dia, bom dia, bom dia. E ir atrás de tudo que a gente quer com propósito, com ânimo, com energia, né? E acordar para a vida. Acordar pra vida. A vida é aqui, é hoje, por isso que ela se chama presente. É um presente maravilhoso que Deus te dá todos os dias. Então, mude quantas vezes você quiser, quantas vezes você puder. Não fica aí preso em relacionamento que te leva pra baixo, nem em trabalho que te sufoca. Vá! Né? Seja feliz. Seja feliz. Felicidade é lá no final da linha. Felicidade. A gente precisa ser feliz. É sobre isso. E depende só de nós. Só de nós. Amiga, eu gostaria de ficar aqui conversando contigo um tempão a mais, mas a gente precisa se despedir. Muito, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Agora eu vou passar para vocês que a gente fez um doce maravilhoso lá em casa. Karina foi lá em casa fazer doce com Maia e Verônica e Pablo. Pablo e Verônica dançando e ela cozinhando. A louca! Mas vou passar aí pra vocês esse pouquinho que ficou maravilhoso. E já fica aí a receita pra vocês fazerem em casa. Barba de dragão. Uau! Nossa panela já veio pro fogo. Dica de segurança. Crianças distante da chama. O cabo da panela tem que ficar sempre para dentro do fogão para evitar acidentes. E o termômetro. O ideal é um termômetro de espeto, que é essa hastezinha, que vai dentro da panela. E a gente segura até chegar a 130 graus. Agora a gente espera, né, meninas? 3, 4, 5. Beleza, agora cuidado que eu já vou passar pra cá, tá? Essas formas de silicone, elas aguentam até 180 graus. Ele vai dar uma resfriada aqui. E após o nosso grande segredo, da produção,
E a gente vai manipular depois o nosso açúcar no amido, na maisena. É ela que vai deixar que a gente encoste no nosso caramelo. Vamos lá, vamos lá. Ó, gente, mãe. Vamos lá, vamos lá. Ele fica duro assim. É, amor, é açúcar? Ó. Nossa, mãe. Não pra mim. Não Desce. precisa de Não tu, ela. Não. Quanto mais tu abre, mais fino fica. 20 voltas dá 1 milhão de fios. Gente, deu certo. Deu muito certo. Barba de dragão. Ficou gostoso, gente? Uma delícia. Façam em casa, chamem um adulto e se deliciem depois, né, meninas? É. Muito obrigada. Mais um agradecimento especial aí aos nossos patrocinadores. TMG Cidadania Italiana, Enova Viagens, Divina Terra, Liligraf Consórcios e, óbvio, a nossa Casa Perini. Essa Casa Perini que tá aí do seu ladinho, pega ela pra nós, amor. Gente, olha que linda essa garrafa. É pra E o você- que tá dentro é maravilhoso. Essa aqui é a Cristal, um lançamento do ano passado que foi um sucesso, foi Maravilhosa. esgotado e tá aqui pra fazer a tua alegria, a tua felicidade. É minha, é Gi. tua. Ai, gente, Pra muito brindar com os obrigada. amigos, pra fazer aquele brinde e nos marcar um brinde à vida, um brinde Casa Perini. Casa obrigada. Perini sempre conosco no Tagarelando Podcasting. E se você aí não tá inscrito no nosso pod, por favor, se inscreve, já ativa o sininho, já deixa teu like, compartilha. Se esse assunto foi legal pra você, fez sentido, compartilha com um amigo, nos marca lá no Instagram, @GiziFiuza. @Tagarelando Podcasting, Tagarelando _podcasting, e a gente vai crescendo essa energia toda. Esse look de hoje pode ser seu. Quem estiver compartilhando e marcando e fazendo tudo isso, eu vou escolher uma pessoa e eu vou presentear você, vou ir aí na sua casa levar esse look pra você. E toda semana que nós estivermos no ar, eu vou dar um mimo pra galera que nos acompanha e que faz essa roda girar. É por vocês e é pra vocês. Então, nada mais justo. E se tiver alguma loja que queira me vestir pra também dar esse mimo, estamos aí. Beijo, galera. Tchau, Até gente. semana que Beijo. vem. Até na outra. Eu sempre esqueço que agora é quinzenal. Tchau. Beijo. Momento eu resolvi pedir. Olha o telefone! Giziane, quer me matar do coração? Era só pra bater aqui. Gente. Ai, tá vivo. Você corta, gente. Corta, pelo amor de Deus. Isso aqui quase matou do coração.